a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém. Livro do profeta Joel, capítulo 3. E hoje nós estaremos trazendo como tema uma guerra santa. Joel, capítulo 3. E à medida que você encontrar, eu peço para você se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Joel, capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Ainda estou vendo algumas pessoas a folhearem as suas Bíblias. Só uma dica assim, para o domingo, para não ficar tão difícil para você. Você já sabe qual é o livro que eu prego no domingo, não sabe? Você já sabe qual é o livro que eu prego na quinta-feira, não sabe? Você já sabe o livro que é pregado na escola bíblica, não sabe? Então você arranja uma marcaçãozinha, prega uma fitinha dessa assim, ó, aí você deixa assim, livro tal, você... Eita, você é bom de Bíblia assim, desse jeito. É ligeiro, você acha, bem rapidinho. Amém? Então vamos ler ver o que é que diz, o que é que Deus tem para nós aqui. Joel, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. E diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Amém? Feche os seus olhos, não sua Bíblia. Sua Bíblia tem que permanecer aberta aí. Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, conduza esse momento de louvor, de adoração. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa abrir os nossos entendimentos, possa abrir os nossos olhos, que os olhos de nossos corações possam estar atentos para entender o que o Senhor tem para cada um de nós aqui esta noite, Senhor. Querido Deus, que o Senhor possa, meu Deus, neste momento, meu Deus, estar trazendo aos nossos corações, meu Deus, aquilo que impede de nós termos uma verdadeira comunhão com o Senhor. E eu peço ao Senhor, com muito temor e tremor, que o Senhor possa estar usando meus lábios para que esta igreja seja abençoada através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, porque a palavra, Senhor Deus, não é palavra de homem, mas a palavra é a palavra de Deus. Então que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar em nossos corações, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, os dois juntos, Senhor Deus, Jesus e o Espírito Santo presente neste lugar, para nos dar entendimento do que o Senhor quer para cada um de nós. Senhor, assim disse o salmista, e assim é a minha oração repetitiva, Senhor Deus, desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas contidas na tua lei. Nos dá sabedoria, Senhor, segundo a tua palavra, pois assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e que a tua palavra ache fruto neste lugar, conduza ao fruto neste lugar, que ela ache corações, meu Deus, que possa arrepender-se de seus pecados e voltar-se para a linha de frente, para a guerra, para esta batalha, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor diz, amém, e graças a Deus. Irmão, pode tomar seus assentos. E repetindo, o tema que nós vamos conversar com os irmãos hoje é uma guerra santa. No domingo passado, nós falamos sobre a corte, o tribunal de Cristo. Hoje nós falaremos sobre a grande colheita. É uma grande reunião para
o dia do juízo. O próprio juiz, queridos irmãos, ele está convocando as nações para essa guerra santa. Capítulo 3, versículo de número 9, como nós lemos. Nessa guerra, queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos que os covardes ficarão do lado oposto de Deus. Todas as forças devem ser exploradas. Deus, ele está desafiando aqui todas as nações da terra para se levantarem contra ele e o seu povo, que se levantaram contra ele e seu povo, para essa peleja. Esse dia, meus queridos irmãos, será o grande dia da colheita. Na parábola do joio e do trigo, a Bíblia diz que a ceifa e a consumação do século e os ceifeiros são os anjos do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo de número 39. O povo querido de Deus, isto é, a sua igreja, será recolhida como trigo para o celeiro de Deus, isto é, o céu. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ensinando e falando sobre a parábola, falando sobre a grande tribulação, ele diz uma coisa interessante para nós. Mateus 24, versículo 41. Ele diz, e ele, Deus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O evangelista João, no capítulo 14 do livro do Apocalipse, ele diz o seguinte a partir do versículo 14. Do 14 ao versículo 16, o evangelista João diz assim, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. E esse anjo dizia, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa ceifa, os ímpios serão ceifados como uvas maduras, prontas para o lagar, onde serão esmagados, pisados sobre a justa ira de Deus. Ainda em Apocalipse capítulo 14, a partir do 17 até o versículo 20, João ainda continua falando ainda sobre este lagar, sobre essas uvas que serão ceifadas sobre a consumação dos séculos. Ele diz o seguinte, verso 17, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, e ele dizia, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira, da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o versículo 20 diz, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue de cavalos, o sangue do lagar, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, ou seja, é uma medida que estádios aqui, segundo a medida bíblica, um estádio mediria cerca de 185 metros quadrados. Então, aqui no caso aqui, seria uma extensão cerca de 300 quilômetros, onde iria jorrar este sangue nesta grande batalha que vai acontecer. Amém? Então, dito isto, queridos irmãos, a nível de introdução, nós queremos agora destacar aqui algumas lições importantes para a nossa vida, lida aqui nesse texto de Joel, capítulo 3, dos versículos
versículo 9 até o versículo de número 13. Está aberta a sua Bíblia? E, em primeiro lugar, queridos irmãos, essa guerra, ela é uma guerra universal. Não vai escapar nenhuma nação. Vai ser uma guerra santa, mas é uma guerra universal. Certo? Versículo 9 diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Subam todos os homens de guerra. O próprio Deus, meus queridos irmãos, Ele é quem vai fazer, ou é quem faz esta convocação. É a batalha final. Esta é a chamada batalha do Armagedon. Nessa guerra, todas as nações pelejarão contra Israel. Essa guerra é uma guerra retumbante, porque todos os valentes e todos os homens de guerra são intimidados. Quando ele diz no texto, cheguem-se e subem todos os homens de guerra, mas antes o texto diz, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Ou seja, a palavra suscitai aqui está querendo dizer, apareça a guerra todos aqueles, cheguem-se à guerra todos para esta peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Essa guerra, queridos irmãos, é santa, porque nela Deus vingará seu povo. Nessa guerra, a única arma usada para derrotar os inimigos é a espada afiada que sai da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e versículo 16, diz a palavra do Senhor: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 16 de Apocalipse diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual é o nome, igreja? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele é o grande general que vai estar na frente desta batalha. E quando ele vier com a sua nuvem, em sua nuvem grande, e a Bíblia diz que todos o verão, e ele virá trazendo o seu exército junto com ele. E o exército do Senhor é a igreja que ele redimiu na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra lição que nós devemos aprender aqui nesse texto, queridos irmãos, é que essa guerra ela vai ser uma guerra encarniçada. Versículo 10. Veja o que é que diz o versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Os homens, ele transformarão instrumentos de trabalhos em armas de guerra. Se armarão até os dentes para essa peleja. Quando Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele equipou a sua igreja para essa batalha, para a batalha santa. E tem mais. Jesus, ele disse uma coisa interessante para Pedro. E ele disse: Pedro, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Então, queridos irmãos, desde o momento que você foi chamado para servir ao Senhor, você já está nessa batalha. Louvado seja Deus. Agora, como é que está a sua armadura? Como você anda pisando pelo terreno do inimigo? Que tipo de roupagem você leva para lá? Qual é o tipo de roupagem que você leva quando você anda nos caminhos, pisa nos caminhos do inimigo? Essa batalha vai ser uma batalha santa.
E a igreja ela tem que estar preparada para esta batalha. E eu disse que os covardes ficarão do lado oposto de Deus nessa peleja. Quem são os covardes? Todos aqueles que negam o nome de Jesus. Aqueles que não viveram a palavra de Jesus. Aqueles que se acovardaram em falar do amor de Jesus. Aqueles que negam o amor de Jesus. Aqueles que estão morrendo, precisando de uma palavra. Uma outra lição, queridos irmãos, que nós devemos tirar para nossas vidas é que essa guerra, ela vai ser uma guerra eletrizante. Ainda está no versículo 10, o finalzinho do versículo 10, o texto diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco que eu sou forte. Nessa guerra, queridos, os homens não apenas se reunirão em grandes multidões, fortemente armados, mas também buscarão encorajamento dentro de si mesmo. Eles vão pensar que vão poder vencer o povo de Deus nessa batalha. As pessoas do mundo, elas se levantam contra o povo de Deus. As pessoas do mundo que odeiam ao Senhor, elas sempre vão se levantar contra o povo de Deus. Aqueles que odeiam a Deus se levantam contra o povo de Deus. Nessa batalha, queridos irmãos, eles até pensam que são vencedores, mas eles já estão derrotados pelos seus próprios testemunhos. Uma outra lição que eu aprendo aqui, queridos irmãos, já está no versículo 11, é que esta guerra, ela é uma guerra urgente. Lembra que eu disse que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, quando você aceitou essa vida, quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já está nesta guerra. Mas mesmo que você não esteja nessa guerra a favor de Jesus, você está nesta guerra contra Jesus. Então o que você escolhe? De qual lado você quer ficar? Qual lado que você vai pelejar naquele grande dia, no dia do Armagedon? Qual será o lado que você vai ficar? Essa guerra ela é uma guerra urgente. O versículo 11 diz: apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Os povos virão, amados, de todos os recantos do mundo, de todos os lugares. Essa será uma guerra mundial. Nessa guerra aqui será o controle total do anticristo contra as nações, todas as nações. Nessa guerra aqui, queridos irmãos, vai estar o anticristo pelejando contra Israel. Nessa guerra aqui, meus queridos irmãos, ou seja, todos, inclusive aqueles, serão enganados achando que o anticristo é o próprio Cristo e estarão guerreando contra Israel. Todos estarão guerreando contra Israel. Será uma guerra mundial, como eu já frisei, e será a batalha final. Será uma reunião urgente dos povos na mais fadídica e brutal batalha da história. Eu quero pedir para você que você abra sua Bíblia no Apocalipse, novamente, capítulo 19. Por favor, bem rapidinho. Não desmarque aí, mas abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 19, por favor. Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e o versículo 18, depois eu pularei para o versículo de número 21. Verso 17 ao 18 diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. E esta ceia de Deus aqui não é a ceia que Jesus deseja ter conosco, que estará nos servindo lá no céu. A grande ceia, não é esta ceia aqui. Esta aqui é a ceia de Deus. E como é a continuação do texto diz: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Será uma grande carnificina. Aí você salta para o versículo 21, que no versículo 21 João diz o seguinte: os restantes
foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Louvado seja Deus. Pergunto, você estará naquele dia daquela grande peleja? Não sabe responder? Vou perguntar de novo. Você estará naquele grande dia daquela peleja? Ah, agora entendeu. Porque, de qualquer maneira, você vai ter que estar lá, de um lado ou do outro. Você decide. Em segundo lugar, queridos irmãos, o desafiante, ele é apresentado. Certo? Capítulo 3, versículo de número 12. E aqui eu ainda quero conversar ainda com os irmãos sobre 3 verdades destacadas aqui para nós nos alimentarmos mais, nos fortificarmos mais da palavra do Senhor. E a primeira verdade é que os desafiados, eles são identificados. Quem são os desafiados? O verso 12 vai dizer: levantem-se as nações. A guerra santa é declarada a todas as nações. Se você pegar o livro de Joel, o livro de Oséias, que o Diácono Edstone está dando aí no Grupo Família, já está encerrando, que ele já passou por esse capítulo que eu vou citar para você. Em Joel capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que Deus ele tem uma contenda com todos os povos da terra. Não é isso, Gleide? Capítulo 4, versículo 1, Deus vai dizer que Deus tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Imagine aí, se Deus tem uma contenda com você, qual é a sua esperança? Também em Oséias capítulo 6, ele vai dizer que meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus, das leis, da sua vontade. E que muitas vezes até nós sabemos da vontade de Deus, mas nós queremos optar por não fazer a vontade de Deus. Certo? Então, levantem-se as nações, verso 12, e todos os povos da terra virão para esse combate, todos, certo? É uma batalha de cunho universal, todos os ímpios fortalecerão seus braços para essa peleja. E eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos: por que todas as nações? Por que todas as nações? Queridos, primeiro, isso aqui é fato, vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Existe uma guerra? Existe. Existe uma guerra que está sendo travada agora nesse exato momento? Existe. Existe uma guerra que nesse exato momento grandíssima de anjos lutando para que você não tenha um novo nascimento, para que você não tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Existem anjos nesse momento fazendo isso. Existe uma guerra grande, queridos irmãos, que nós não devemos negar essa guerra. E essa guerra grande, queridos irmãos, ela é eu contra eu mesmo. É você contra você mesmo. E nessa guerra, nessa peleja, o eu que está dentro de você, ou seja, a sua natureza, ela diz que não é para você servir a Jesus, mas o Espírito Santo que está dentro de você diz: sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. Então tem uma guerra aí dentro aí. Há uma grande guerra dentro de nós. É uma guerra chamada guerra de conflitos. Tem gente, tantas pessoas que já foram abençoadas, que diz que a gente pergunta: por que você ainda não entregou sua vida para Jesus? E a pessoa fica assim, diz assim: sabe que eu não sei o que é que está faltando. Sim, é sim, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você precisa arrepender-se dos seus pecados para você ter um encontro com Jesus. A única maneira de você ter um verdadeiro encontro com Jesus, que você ter um verdadeiro nascimento com Jesus, é se você tiver uma vida de arrependimento. Segundo o livro de Crônicas 7,14, você já conhece muito bem esse texto. É o que eu cito, estou sempre citando para vocês.
E o que é que diz o segundo livro de Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar. Vamos lá, que mais? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar e se converter. Ninguém quer falar se converter, né? Não sei porquê. Eu esperando que você diga aí, e que se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Sararei, perdoarei os seus pecados. Muito bem. Eu não sei porquê é difícil se converter, né? A gente fala, eu preciso converter. Queridos irmãos, eu perguntei, por que todas as nações? Primeiro, porque não conhecem as profecias. É fato, é palavra de Deus. Tem gente dando profecias aí para as igrejas estão lotadas, as pessoas dando profecia, mas que essas profecias, elas na realidade, elas nunca se concretizarão na vida das pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque essas profecias, elas não vêm da palavra de Deus. E a profecia que vai se cumprir na sua palavra, e a profecia que vai se cumprir na minha palavra, ela vem da boca de Deus, não é da boca de homens. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar aqui, por não conhecerem as profecias, isto é, não conhecerem a palavra de Deus. Meu povo está se perdendo, ou meu povo está perecendo, ou meu povo está morrendo, porque lhes falta o conhecimento. Mas eu pergunto, certo? Tem tanta gente que tem conhecimento, né, irmãos, de Deus. Tem tanta gente que tem conhecimento das coisas seculares, né? Mas uma coisa é ter conhecimento e outra coisa é ter intimidade com alguém que nós conhecemos. Como eu já falei outras vezes, vou repetir aqui, se você perguntar quem é a pessoa que mais me conhece depois de Deus, quem é? A minha esposa. Não tem outra pessoa para me conhecer melhor do que a minha esposa, do gênio duro que eu tenho, da teimosia, teimoso como eu sou. Então, a pessoa melhor para conhecer não tem como a minha esposa. E eu pergunto para você, quem é a sua esposa? Falando agora para o lado espiritual. Quem é o seu esposo? O seu esposo é quem? É Cristo, então ele conhece você. Ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu levantar, certo? E ele conhece o seu passo, você ainda nem pensou, ele já sabe o que é que você vai pensar, tá certo? Então, queridos irmãos, nós precisamos ter o conhecimento de Deus, e a única maneira de você ter o conhecimento de Deus, só existe uma. Você não vai conhecer Deus louvando, nunca você vai conhecer Deus louvando, de jeito nenhum. Você também não vai conhecer Deus orando. A oração faz parte do conhecimento de Deus, mas você não vai conhecer Deus orando. Quando eu já disse aqui outro dia, e vou repetir agora, eu fui comprar o pão pela manhã na padaria, e o rapaz, uma pessoa estava criticando os crentes. E o rapaz da padaria, e quando ela saiu, eu perguntei por que ela estava criticando os crentes, e ele disse assim para mim, não é porque passou um irmão aqui, estava pregando a palavra de Deus e ela estava questionando. E eu perguntei, você é católico? Ele disse, sim, eu sou católico. Eu disse para ele, quero dizer uma coisa para você, meu jovem. Independente de religião, digo isso aqui também para a igreja, porque a igreja também já sabe, era para saber disso, mas ainda não sabe. E eu disse para ele assim, meu jovem, independente de religião, de credo, de cor, de raça, independente, se você não conhecer as Escrituras, você não conhece a Deus. Isso aqui é realidade. Isso aqui é realidade. Se você não conhecer as Escrituras, você não conhece a Deus. Jesus, ele diz, julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. João 5,39. Jesus falou. Tá certo? Então as pessoas, por não conhecer as Escrituras, elas vão pelejar contra Israel. E segunda coisa, queridos irmãos, por saberem que a nação de Israel é a menos de todas. Os irmãos sabiam que o país de Israel é o menor país que existe? Os irmãos sabem disso? Israel é o menor país que existe.
certo? Então, por saber disso, as nações, certo? Humanamente falando, para as nações será fácil destruir Israel, humanamente falando. Até porque, pensei, todos os países do mundo contra apenas um. Puxa, vai ser um massacre. No pensamento humano, dirigido pelo diabo, pelo anticristo, vai ser um massacre humano. Ou seja, todas as nações elas se agregarão ao anticristo, certo? Para pelejar contra Israel nessa última peleja. Certo? O menor de todos os países. Só que essa batalha, amados, não é contra o país de Israel, é contra o próprio Deus. E quem peleja contra Deus já perdeu a batalha. Amém? Segunda verdade, queridos irmãos, é que o lugar da batalha é apontado. Ainda está aberto ainda em Joel ainda? Capítulo 3, versículo de número 12 ainda. E o texto diz, e sigam para o vale de Josafá. O vale de Josafá significa o Senhor julga. Ou melhor, Josafá significa o Senhor julga. O vale da decisão, como está no capítulo 3, versículo 14. No vale da decisão, amados, não é um lugar onde os ímpios se converterão a Deus. Aqui eles não vai dar mais tempo de ninguém se converter a Deus. Porque um momento antes já houve a grande tribulação, e na grande tribulação ali, aqueles serão muitos salvos na grande tribulação, certo? Então aqui não vai ser mais essa peleja aqui, já vai ser uma peleja somente para a destruição dos ímpios. Então o lugar aqui, como eu estava dizendo aqui, esse lugar aqui ele não é um lugar onde os ímpios se converterão a Deus, mas o lugar onde Deus despejará a sua ira, a sua santa ira sobre os ímpios. É aqui, queridos irmãos, onde cessa a graça de Deus. Nessa peleja aqui cessará a graça de Deus. Hoje você está na graça. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não passou por um novo nascimento ainda, você ainda está debaixo da graça. Mas se você morrer assim, você morreu fora da graça. E quem morre fora da graça só vai seguir o que agora? O juízo. E no grande juízo você será desconhecido por Deus. Então, amados irmãos, é aqui onde cessa a graça, impondo-lhes fragorosamente derrota eterna e condenação. Naquele dia, Deus tomará a decisão e não os ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira verdade, queridos irmãos, o desafiante é revelado. Quem é o desafiante? O desafiante é o próprio Jesus. Acompanha comigo o verso 12 ainda. Diz o texto, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. As nações que afrontam Deus serão julgados e condenadas. Aquele que julga com justiça é o mesmo que se assenta no trono. Ele é rei, ele é soberano, ele é juiz do universo, ele é senhor de todos. Ele é senhor do céu, ele é senhor da terra e ele também é senhor do inferno. Diante de todos, queridos irmãos, todos terão de comparecer para serem julgados segundo as suas obras. Eu vou estar lá no grande tribunal dele, você também estará presente no tribunal de Cristo também. E o que nós temos feito para sermos justificados por Jesus? O que nós temos feito para sermos justificados por Jesus? Meus queridos irmãos, todos nós seremos julgados por nossas obras, sejam boas, sejam más. A Bíblia diz que toda palavra, escute, toda palavra que sair da minha boca ou sair da sua boca, ela vai para juízo diante de Deus. Eu escuto um amém aí? Amém. Toda palavra. A Bíblia diz, pelas tuas palavras tu serás julgado, e pelas tuas palavras tu serás condenado.
certo? Terceiro lugar, queridos irmãos, a condenação é aplicada. Versículo de número 13. No versículo de número 13, eu tenho aqui mais duas verdades que são apontadas aqui nesse versículo de número 13, certo? Número 1, nós vemos aqui o tempo da condenação, ou seja, o tempo da condenação é aplicada. O verso 13 diz, lançai a foice, porque está madura a seara. Amém? Lançai a foice, porque está madura a seara. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, compadecido da humanidade perdida, queridos irmãos, Ele sempre nos ensinou muitas verdades, aliás, todas as verdades. E em Mateus capítulo 9, versículo 37 e versículo 38, Jesus nos ensinou sobre essa seara, sobre esse momento aqui. Mateus capítulo 9, verso 37 e verso 38, o Senhor disse assim para os seus discípulos, você é discípulo de Jesus? Ele disse assim, a seara, na verdade, é grande, certo? Mateus 9, 37 e 38, ele diz, a seara, na verdade, é o quê? Grande, mas o quê? Mas os trabalhadores são poucos. É você que passa a semana em casa, só curtindo, a semana todinha, sem fazer nada para o Senhor. Aí chega na igreja, aí diz que está servindo ao Senhor. Mas ele continua ainda, ele diz assim, olha, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O que Jesus está dizendo aqui? É que durante a sua graça, durante o tempo que Jesus estava, Jesus já ensinava isso para nós. Durante o tempo da graça, Deus ele enviou seus discípulos para plantar, e ele disse para os discípulos pedirem a Deus mais trabalhadores. Por exemplo, numa igreja nossa aqui, numa faixa aproximadamente de 70 membros ou mais, a nossa igreja aqui, ela não tem 20%, ou se eu botar 20% de pessoas que trabalham, ou 10% de pessoas que trabalham na obra do Senhor, são esses que estão trabalhando na obra do Senhor. O resto simplesmente fazem parte do corpo da igreja, mas não trabalham, não fazem nada para o Senhor. E eu quero alertar para você, queridos irmãos, que a verdadeira adoração é aquilo que você faz para Deus, não é aquilo que você expressa aqui ao levantar das suas mãos, mas é aquilo que você faz para Deus, é a obra que você faz para o Senhor, essa é a verdadeira adoração. Este é o verdadeiro louvor que agrada a Deus, aquilo que você faz para Deus, ou seja, quando você abençoa o irmão, quando você prega para um irmão, quando você ajuda o irmão, quando você levanta o irmão, quando você dá uma roupa ao irmão, quando você dá um alimento ao irmão, o que você fizer de bondade para alguém, eu estou falando de irmão aqui, mas é no sentido, digamos assim, o irmão que eu estou colocando aqui, no sentido aqui, ele não é literalmente só igreja. Para isso aqui ficar bem claro. Não é literalmente só a igreja. Mas quando eu estou colocando a palavra irmão, eu estou dizendo, seja qualquer pessoa que precisar de você para alguma coisa. Você precisa o quê? Ajudar essa pessoa. O que é que você vai fazer? Você vai estar trabalhando na obra de Deus. É isso que acontece. Certo? Aí você vai estar literalmente trabalhando na obra do Senhor. Você vê isso onde? Você vê isso em Mateus capítulo de número 25. Vamos ver? Mateus capítulo número 25. Por favor, abra aí, bem rapidinho. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. É no julgamento das nações. Certo? Quantos encontraram, digam amém. Amém. Mateus 25, a partir do versículo 31. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, a mesma coisa, porque eu tenho lido tanto isso aqui, quase todo domingo eu tenho lido isso aqui, principalmente falando aqui nesse julgamento aqui, aí pode até cogitar só no seu coração, pastor, é a mesma coisa, aí você ainda nem se converteu ainda, então não diga nada, só escute. Nem pense que é a mesma coisa, só escute, porque Deus está falando com você. Amém? Diz o versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade,
e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me deste de vestir, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? Jesus, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, os crentes estavam tudo presos, era, irmãos? Os crentes estavam tudo presos, não estavam aqui? Não, Jesus está falando de quem? Dos encarcerados, dos doentes, dos hospitais, daqueles que precisam da ajuda da igreja. Amém? Aí ele diz aqui no versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isto é, aquele que não faz nada: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Interessante, né, irmãos? Que Jesus deixa claro aqui que o inferno não foi preparado para o homem, mas foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Por que o homem vai para lá? Porque não se converte, porque não quer se converter. Então ele vai para lá, certo? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Então, queridos irmãos, o cálice da ira de Deus, queridos irmãos, cairá sobre os ímpios. Certo? Aqui, queridos irmãos, nós lemos antes desse texto sobre a seara, que ela é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E esse pouco, queridos irmãos, eles ainda se dividem em dureza de coração. O cálice da ira de Deus está cheio. A medida da transgressão dos povos transbordou o cálice da ira de Deus. A seara está madura para a ceifa. O juiz se assenta no trono e ele diz algo muito forte para as nações: basta. Chegou o grande dia. Não existe mais graça para você. Basta. Não existe, não vou acrescentar nenhum dia a mais. Os homens, queridos irmãos, eles pecaram contra Deus, pecam contra Deus e pensam que nada lhes acontecerá. Ou você pensa que o seu pecado, as escondidas da igreja, as escondidas do pastor, as escondidas da sua esposa, as escondidas de seu marido, as escondidas, você acha que Deus não está presente para ver isso? Quer dizer que esse pecado que você pratica, esse pecado, ele cheira mal na presença de Deus.
tentam a Deus e pensam que vão escapar. O cálice da ira de Deus está se enchendo. Nesse dia, Deus vindicará a sua justiça. Nesse dia, queridos irmãos, a porta da graça se fechará e os homens terão de enfrentar a grande ira do Cordeiro de Deus. Número 2, queridos irmãos. A razão da condenação, ela é exposta. Ainda no versículo 13. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Meus queridos irmãos, a inclinação da nossa natureza, da minha e da sua, ela é má. Você pode até dizer aí em seu coração, você pode até dizer que tudo bem. Você pode até dizer, porque você dá uma ajuda a alguém, porque ajuda uma pessoa, você pode dizer, não, eu sou uma pessoa boazinha. Eu sou tão bonzinho. A gente escuta tanto isso as pessoas dizerem, né? Como a gente escuta as pessoas dizerem, eu sou tão bonzinho. Eu sou boa. Tem pessoas que a gente escuta as pessoas dizer. Mas eu não gosto quando as pessoas dizem isso na minha frente, porque eu repreendo ela na hora, porque ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Só existe um bom, que é Deus. Aí repito, a inclinação do homem, a inclinação da nossa carne, ela é tendenciosa para o mal. A intenção do homem natural, ela é maldosa. O irmão Edson até pregou aqui na terça-feira a respeito daquilo do que nós plantarmos, nós colheremos. Se nós plantarmos amor, nós colheremos amor. Se nós plantarmos maldade, nós colheremos maldade. E eu também acrescentei um pouquinho a mais quando eu disse que a colheita é maior do que o que nós plantamos. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, eu até citei aqui o texto que o irmão falou na terça-feira, até citei aqui Gálatas 6:8, quando Paulo diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. E Paulo ainda fala em Romanos capítulo 8, versículo 8, Paulo vai dizer que os que estão na carne não agradam a Deus. Aí você vai me perguntar, pastor, como eu sei que eu estou na carne? Eu não sei lhe responder, mas a Bíblia lhe responde. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Se você quer saber se você está na carne, a Bíblia vai lhe dizer aqui agora. Gálatas capítulo 5. Amém? Ou é BD? É BD para mim. Gálatas capítulo 5. Veja se você está na carne, como você está na carne. É a batalha. É a batalha. Amém? Você já encontrou aí? Gálatas capítulo 8. Desculpa, não tem capítulo 8 não. Gálatas capítulo 5. Acompanhe comigo a partir do versículo 16. Porque aqui nós temos dois tipos de fruto, certo? Que é o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, no verso 16 diz assim, olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é o quê? Desejo, vontade. Concupiscência é desejo, vontade. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. As obras da carne são conhecidas e são elas. Acompanha comigo quais são as obras da carne aí. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas,
bebedices, glutonarias, e Paulo deixa bem claro que quem pratica estas coisas, queridos irmãos, como ele diz aqui, e coisas semelhantes a estas, isso é mais algumas coisas que pareçam com estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, como eu tenho prevenido vocês também aqui. O que é que o texto diz? Termina dizendo no versículo 21 o quê? Que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam essas coisas. Então, o que é que você está produzindo em você? Qual o tipo de fruto que está produzindo em você? O tipo de fruto que está em você, que está na igreja, é esse fruto aqui? É esse fruto que está na igreja? Porque se for esse fruto aqui que está na igreja, eu quero dizer, a Bíblia é muito clara, querida igreja amada do Senhor. Menina dos olhos de Deus, a Bíblia é clara. Que se alguém pratica estas coisas, não vão morar no céu. Aí você me pergunta, e o que é que eu faço agora para mim morar no céu? Eu vou continuar o texto. Versículo 21. Isso é o que tem que estar na sua vida, na vida de vocês. Versículo 21. Desculpa, versículo 22. Diz o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, que quase nós não temos, né? Se pisar no meu calo, eu dou logo uma facada no logo aí. Mato logo, eu mato mesmo, o quê? Eu mato mesmo. Domínio próprio. Presta atenção, que o texto começa com amor e termina com domínio próprio. Se você não tiver amor, você não tem domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, você também não tem amor. Dá para entender isso? Porque é o domínio próprio que vai fazer com que eu me controle para mim não matar meu irmão. Porque é o domínio próprio que vai dizer para mim que eu amo ao meu irmão. É o domínio próprio. Então, à medida que eu não tenho domínio próprio e ofendo ao meu irmão, o que acontece? Também eu não posso dizer que tenho amor. Deu para nós entender isso aqui agora? E o verso do texto diz aqui, olha, certo? Benignidade, ele diz domínio próprio. Aí o texto encerra dizendo, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, que é que nós temos que fazer? Andar no Espírito. Então não deixemos, meus queridos irmãos, possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque a inveja, ela não faz parte do fruto do Espírito, mas faz parte da obra da carne. Amém? Os irmãos entendem isso aí? Dá para nós entendermos isso aí? Amém? Então, se nós entendemos, então vamos colocar em prática, tá certo? Então, meus amados irmãos, os ímpios, eles serão pisados como uvas maduras no lagar. O dia do juízo, ele é comparado como um grande lagar, ou seja, é um grande buraco em uma pedra, onde os ímpios serão esmagados, serão pisados, certo? Por causa da sua grande malícia. Vai haver o grande dia do juízo de Deus. Amém? Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 63, do versículo 3 ao versículo 6. Já estou quase terminando. Isaías capítulo 63, do versículo 3 ao versículo 6, diz assim: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor os esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que
O meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Louvado seja Deus. E para nós concluirmos, queridos irmãos, para nós terminarmos, existe uma grande guerra acontecendo. E nós estamos envolvidos nesta guerra. Certo? E nós estamos envolvidos nessa guerra direto ou indiretamente. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado dessa guerra. Somos soldados. Ou nós somos soldados de Deus, ou nós somos soldados do diabo. Alguém já disse, e isso é verdade, na minha experiência como pastor, eu tenho visto isso muito. Um certo pastor disse que os soldados que brigam mais é a igreja entre si. Na realidade, a igreja não é para brigar, a igreja é para se unir, tornando-se um só corpo, para evitar que as portas do inferno se alastrem. Queridos, os soldados de Deus não se envolvem em outros serviços. Vou repetir, os soldados de Deus não se envolvem em outros serviços. E se você quiser ver isso, abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2. Eu vou mostrar para você. Certo? Repito, que os soldados de Deus não se envolvem em outros serviços. Paulo, ele diz assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim, olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, repito, o seu objetivo é satisfazer aquele a quem o arregimentou. Ou seja, se Cristo chamou você, se Cristo é o seu general, ele não permite que você se envolva nas práticas mundanas. Ele não permite que você viva em uma prática mundana. Ele simplesmente deixa você fazer. O soldado que vive fora do quartel, isto é, em negócios desta vida, ele é um desertor. Ainda diz mais, eu sou a igreja. Não. A igreja ela é um corpo. A igreja não é um membro só. A igreja é um corpo. Tem tantos soldados aí, queridos irmãos, já fora do quartel, fora da igreja, dizendo, não, eu sou a igreja. Não, ele não é a igreja. Porque, repito, a igreja ela é um corpo. A igreja não é um membro. A igreja é um corpo. Os membros fazem parte dessa igreja. E essa igreja, ela é o corpo de Cristo. E quem é o cabeça dessa igreja? Jesus. Repito, certo? Que o soldado que vive fora do quartel, em negócios desta vida, é um desertor. E eu não sei se os irmãos sabem qual é a sentença de um soldado desertor. Os irmãos sabem? Alguém sabe qual é a sentença de um soldado desertor? Às vezes até a gente sabe, né? Mas a gente tem medo de dizer, né? Sabe qual é a sentença, queridos irmãos, de um soldado desertor? É a condenação à corte marcial. Desobedeceu a sua liderança, certo? Corte marcial para ele. Tá certo? Então, amados, isso aqui por não acatar a ordem de seu superior, certo? Então, não poderá dizer, como tem muitos que já fraquejaram na fé, e tem muitos dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não pode dizer isso. Não pode dizer isso. E por que não poderá dizer? Porque abandonou a carreira que lhe tinha sido proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz que nós não devemos abandonar a carreira que nos foi proposta. Ou seja, todos nós somos soldados, ou de Cristo ou do diabo. De quem você é soldado? Eu quero encerrar pedindo para você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20.
Atos capítulo 20. Atos nós estamos estudando aí nas reuniões das sextas-feiras, viu, irmãos? Muito bom, viu? Atos capítulo 20, versículo 24, eu estarei encerrando esta palavra em nome de Jesus. Atos capítulo 20, versículo 24, o texto diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vou repetir o versículo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deus abençoe esta palavra em seu coração. Seja um soldado, mas um soldado arregimentado que vive na obra buscando a presença de Deus. Amém? Louvemos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.